Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Natanael Passos trazendo mais uma aula de Excel bem legal aqui para vocês. Hoje nós vamos aprender como criar um gráfico de colunas no Excel e como deixar ele bem intuitivo e dinâmico. Porque se eu alterar aqui a informação do valor de venda, automaticamente você vê o que a gente consegue perceber a mudança aqui no gráfico. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização e se você gostar da minha didática, você deixa aquele like aí, porque isso ajuda o YouTube a encontrar mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então agora a gente vamos aqui para a aula. Esse aqui é um gráfico de colunas, onde eu tenho aqui os vendedores e as vendas. No gráfico aqui eu coloquei o título, que são as vendas de janeiro de 2023. Aqui eu tenho cada vendedor. Primeiro passo para criar um gráfico de coluna, você tem que ter algumas informações. Nesse caso que se trata de vendedores e as vendas, eu tenho aqui uma pequena tabela, onde eu tenho o nome de cada vendedor e eu tenho aqui o valor de cada venda que eles conseguiram no mês de janeiro, seguindo o nosso exemplo aqui. Então, para inserir o gráfico é muito simples, você pode selecionar ou utilizando o mouse em sua tabela. Eu aconselho você a utilizar mais o teclado. Você vai clicar aqui na primeira célula da sua tabela, vai utilizar o atalho Ctrl T, você consegue selecionar ali toda a sua tabela. Em seguida, você vai utilizar o atalho Alt F1. Observe que com muita facilidade a gente já criou o gráfico, só que a gente vai deixar ele um pouquinho mais atraente e bem mais intuitivo para você poder levar para uma apresentação aí na sua empresa. Esse aqui é o gráfico padrão do Excel. O que a gente pode fazer aqui para melhorar ele? Só que antes disso eu vou mostrar para vocês uma outra forma de inserir. A gente fez isso aqui utilizando o atalho Alt F1. Agora eu vou apagar aqui, vou mostrar para você mais uma maneira de inserir esse gráfico. Você pode selecionar aqui sua tabela toda, você vai aqui na guia inserir e pode escolher aqui o gráfico. Nesse caso eu vou utilizar o gráfico de coluna padrão aqui do Excel. Observe que o resultado foi o mesmo. E agora a gente vai aprender a fazer algumas modificações aqui dentro do gráfico. Primeiro passo, eu vou clicar aqui nos dados aqui da lateral. Eu não preciso desse eixo vertical aqui com os valores. Vou deletar, cliquei nele aqui, está selecionado, apertei Delete no teclado, deletei e vou deletar também essas linhas aqui que aparecem por trás do gráfico. Isso aí vai deixando o nosso gráfico com design bem mais agradável. Em seguida, eu vou tirar as bordas, estou selecionado aqui, vou vir aqui na guia formatar. Essas duas guias, elas aparecem quando a gente cria um gráfico que está com ele selecionado. A gente tem essas duas opções aqui, então eu vou em formatar e vou tirar os contornos. Eu quero ele sem contorno. Aqui embaixo também, onde fica o nome dos vendedores, eu vou clicar aqui para selecionar e vou deixar sem contorno. Pronto, ele agora está sem contorno. O título a gente vai dar uma melhorada. Não posso deixar o nome só venda. Eu vou colocar aqui vendas de janeiro de 2023. Vou encostar ele aqui um pouquinho no canto. Por que vendas de janeiro de 2023? Eu tenho que mostrar
qual período essas vendas aconteceram. Não posso deixar o título vazio. Qualquer pessoa que vê esse gráfico tem que conseguir identificar o que a gente está tratando aqui. Então, segundo passo, a gente já mudou aqui o título. Você pode até dar um negrito no título para chamar um pouquinho mais a atenção. Já que nossa tabela aqui está seguindo a padrão de cor roxo, você também pode utilizar a fonte roxa para seguir sempre o mesmo padrão aqui. Aqui no gráfico, a gente vai precisar inserir os rótulos de dados. Como que a gente faz isso? Sabe que eu cliquei aqui no gráfico e agora eu vou clicar aqui em uma das colunas. Quando eu cliquei aqui nas colunas, em uma coluna, todas as outras foram selecionadas. Então, eu vou vir aqui no mais, elementos do gráfico, rótulo de dados. Pronto, selecionei ali os rótulos de dados. Observe que já apareceu aqui para mim os valores de venda de cada vendedor. Pronto. Esses rótulos de dados aqui eu vou diminuir a fonte. Cliquei nos rótulos de dados, diminuir a fonte. Vou deixar aqui com 8. Quero retirar essas casas decimais aqui. Eu vou fazer isso selecionando as minhas informações, onde eu tenho os valores de vendas. Vou vir aqui na guia página inicial, no grupo de número, e vou vir aqui em diminuir casas decimais. Vou utilizar essa ferramenta. Observe que eu tirei os centavos aqui nesse caso. Retirei os centavos. Eu vou mudar também o padrão aqui do rótulo de dados. Vou usar a mesma cor que eu estou utilizando em minha tabela. Vou aproveitar e vou fazer isso aqui também com o nome dos vendedores. No gráfico, a gente vai clicar aqui. Cliquei aqui no gráfico e vou em formatar, na guia formatar. Vou utilizar mais uma vez o mesmo roxo para seguir o mesmo padrão aqui. Para dar um efeito ainda melhor, você vai vir aqui ainda na guia formatar. No grupo de estilo de forma, você vai adicionar esse gradiente aqui do preto, tá vendo aqui, linear inferior. A gente vai utilizar esse gradiente aqui e ainda vai utilizar o efeito de sombra. Você vai escolher essa primeira sombra. Observe que já dá um efeito bem legal aqui no gráfico. E para fechar, a gente vai dar um duplo clique para abrir essa caixa de formatação da área do gráfico. Chegar aqui, vou abrir ela mais um pouquinho. Vou diminuir o tamanho aqui do gráfico. Vou clicar em uma das colunas, onde a gente vai vir aqui na opções de série. A gente vai diminuir o espaço que a gente aqui entre uma coluna e outra, porque isso visualmente não fica agradável. Onde está aqui o espaço de 219%, você pode utilizar aí apenas 65%. Eu acho que é um tamanho que fica bem agradável aí. Posso diminuir um pouquinho aqui o nosso gráfico. Observe que aqui a gente já pode perceber que as vendas de janeiro de 2023, eu tenho o nome de vendedor, quanto ele vendeu. Só que se eu fosse apresentar esse gráfico, automaticamente eu ia organizar do melhor vendedor até o que vendeu menos. Como que a gente faz isso? Vou mais uma vez aqui na minha tabela, cliquei em qualquer célula aqui e vou usar o atalho Ctrl Shift L, que é um atalho onde a gente vai inserir os filtros. Essa caixinha aqui, com esse funil. Adicionei os filtros. Outra forma de adicionar o filtro é você clicar aqui ou na guia página inicial, na guia dados a gente também consegue adicionar o filtro. Então aqui na guia página inicial,
Se você clicar aqui em classificar e filtrar, adicionar o filtro, o meu já está aqui, mas você pode fazer dessa forma, ou então utilizar esse atalho que o próprio Excel ensina para a gente aqui. Ative a filtragem das células selecionadas, utilizando Ctrl Shift L. Foi o atalho que eu usei para colocar os filtros. Coloquei o filtro, agora eu vou aqui no valor de vendas e vou classificar do maior para o menor. Vou clicar aqui, pronto. Se eu fosse apresentar esse gráfico, eu ia deixar ele nessa posição aqui, do maior para o menor. Ia ficar bem mais intuitivo. A gente viu aqui que o melhor vendedor foi o Luca, seguido da Laisla, depois veio o Gabriel, Cauã, o Sami e o Pablo. Aqui do lado, o gráfico padrão do Excel, só para você perceber. Vou selecionar aqui toda a minha tabela. Utilizei o atalho Alt F1 e eu vou colocar os dois gráficos aqui lado a lado para você poder perceber o poder que a gente tem de melhorar a visualização do nosso gráfico. Esse é o gráfico padrão aqui do Excel, é o que a maioria das pessoas entregam. Então você pode pegar esse tipo de gráfico e melhorar utilizando esse passo a passo que eu mostrei para você aqui. Então, se você gostou dessa aula, pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal para você não perder mais nenhuma atualização. Valeu!